Olá, estamos iniciando mais um debate-papo e hoje nós vamos aqui ter um bate-papo muito legal, muito gostoso, falando sobre escatologia. Nós vamos hoje desvendar, ou vamos tentar, né, os mistérios da escatologia. Então daqui a pouquinho eu vou apresentar quem está aqui na mesa hoje comigo, mas antes disso eu quero falar para você, pega esse link, compartilha com o maior número possível de pessoas. Por quê? Porque esse assunto ele é muito importante e eu tenho certeza que da forma com que nós vamos tratar ele hoje, com certeza a sua visão da escatologia nunca mais será a mesma. Então hoje eu estou aqui na mesa com duas pessoas extremamente preciosas e com conhecimento que vai nos ajudar muito sobre escatologia, que é o doutor Inaldo, pastor Rogério. Então, queria que vocês falassem um pouquinho. Primeiro você aqui, doutor Inaldo, se apresenta, fala para quem está nos assistindo quem é o doutor Inaldo, né? E o que nós vamos falar hoje aqui, o que nós vamos tratar. Legal, bispo. Primeiro eu quero agradecer, né, mais uma vez aí o convite. É sempre uma grata satisfação falar acerca das coisas de Deus, né? E ainda mais um tema como a escatologia, que ao meu ver, na minha humilde opinião, deve estar sempre no centro das pregações do Evangelho. Quem é o doutor Inaldo? Vamos lá. Eu tenho 52 anos, né? 50 deles vividos aqui na cidade de Itanhaém. Eu não sou nascido aqui, nasci no Nordeste, lá em Pernambuco, né? Sou contador de carreira, né? Há 30 anos trabalhando com contabilidade e no curso aí do meu trabalho como contador, eu decidi cursar também Direito, né? E me formei em Direito, sou advogado, já atuo há quase 17 anos aqui em Itanhaém. Atualmente curso Teologia, já estou no segundo ano, encerrando aí o segundo ano. E, vamos dizer assim, um ramo da escatologia que eu gosto bastante e me dedico é a escatologia. Me dedico a estudar, lendo livros, fazendo cursos de aperfeiçoamento e assim por diante. Ministerialmente, eu faço parte da Igreja Betel, sou membro fundador da Igreja Betel, aqui em Itanhaém. Pastor Daniel Alexandre, aliás, quero mandar um grande abraço para ele, né, agradecer pela vida dele na minha vida e na vida de muitas outras pessoas aqui na cidade de Itanhaém. Lá na Igreja Betel, eu sou membro da diretoria estatutária e faço parte também de alguns ministérios, como o Ministério de Louvor, né, o Ministério de Ensino, que lá nós chamamos de CTM, Centro de Treinamento Ministerial. Atualmente eu ministro lá aulas de panorama do Novo e do Antigo Testamento. Ah, uau, tudo isso. É tudo isso. Resumindo, é tudo isso. E, obrigado. Pastor Rogério, se apresenta, fala um pouquinho aí para o nosso público, para o pessoal que está assistindo. Quem é você, né? Quero agradecer também o convite, bispo, de estar nessa mesa aqui com pessoas tão capacitadas. Diante do currículo do amigo aqui, irmão, doutor Inaldo, eu fico até meio tímido. Eu fiquei constrangido também, fiquei constrangido. Fico constrangido. Que é isso? Mas isso vem a enriquecer Com aqui certeza, o nosso bate-papo sobre escatologia nesta noite aqui. Bem, o meu currículo, que eu diria, é a minha história, né? Eu sou pastor aqui da casa, da Igreja Cristo Vive de Itanhaém. Ministro o curso de teologia aqui voltado para a área de história, geografia, genealogia. Inclusive estamos formando a quarta turma, né, agora. Mudamos o padrão um pouco do curso, estamos fazendo o curso por módulos agora. Inclusive um dos módulos que nós vamos colocar no curso é a escatologia. E o doutor Inaldo está convidado aqui. E o meu currículo é até um pouco parecido com o doutor Inaldo, né? Eu sou formado em ciências contábeis, mas não exerci a profissão de contador. Formado em direito também, exerci pouco tempo a carreira da advocacia e prestei concurso público. Hoje sou tabelinho de notas, tenho algumas pós-graduações que eu fiz na minha vida, tenho 3 pós-graduações, uma delas escatologia, e tenho assim uma admiração sobre a escatologia e me aprofundei sobre esse tema porque justamente era um tema que faltava para fechar o meu estudo, faltava escatologia. Então é um tema que eu estou me debruçando, estou aprendendo. Escatologia você aprende sempre, né? Não é um tema fechado, é um tema sempre aberto e polêmico. Então esse é o meu... Nasci na cidade de Itanhaém, sou caiçara aqui da Gema, aqui de Itanhaém,
de uma família bem tradicional aqui da cidade. E é um prazer estar aqui para a gente bater esse papo aí. Muito bom, olha só. Gente, vocês viram o tamanho do currículo desses dois abençoados que estão na mesa. Então, a gente vai hoje falar muitas coisas e eu acredito que numa linguagem que a gente consiga fazer com que as pessoas, né, entendam. Porque quando se fala de escatologia, eu queria até começar soltando essa bola para vocês depois aí a gente iniciar. Mas eu tenho a sensação que, não sei se a palavra, se eu posso usar se é o nome correto, mas essa teologia moderna, meio que essa parte escatológica, ou o tema central da palavra de Deus, que é a vinda, a volta de Jesus, isso parece que está ficando em segundo plano. É a sensação que eu tenho. Parece que já não se fala mais sobre esses assuntos dentro das igrejas. E a gente sabe, é óbvio, que o período de culto, você tem ali o momento da palavra, da pregação, nós temos ali um momento de 35, 40, 50 minutos para uma mensagem. Mas, em contrapartida, parece que isso está ficando meio que sendo deixado de lado. Vocês têm essa sensação? Ou é uma impressão pessoal minha? Muitas vezes eu entendo que sim, bispo. Eu acho que falta muitas vezes dar uma ênfase maior sobre as questões relacionadas ao fim dos tempos. Porque é o objetivo maior de todo cristão evangélico, nós somos cristãos evangélicos protestantes. E qual é o nosso objetivo? Por que nós estamos aqui? Porque nós acreditamos na palavra de Deus. Porque nós acreditamos na vida eterna, nós acreditamos na volta do Senhor Jesus, nós acreditamos que haverá, sim, um período tribulacional, que haverá um milênio, e eu acho que isso precisa ser mais colocado nas pregações. Essa é a minha opinião. Mas que eu concordo e acho que é o que deve ser, mas a sensação que eu tenho, pastor Rogério, é que isso não ocorre. Eu vejo até aqui mesmo, né, nos nossos cultos, a gente está sempre trazendo uma palavra direcionada no dia a dia, contextualizando a igreja. Nós temos hoje esse curso de teologia, que o pastor Rogério dá aula, e nós já formamos mais de 200 alunos, né? Perfeito. E aí nós temos hoje, graças a Deus, essa condição de fazer esse trabalho de ensino bíblico. Mas, em regra geral, isso não acaba acontecendo, né? Então, eu costumo dizer que as pessoas... há uma diferença muito grande em você ler a Bíblia e estudar a Bíblia. É né? verdade. Perfeito. Então, tem o hábito que as pessoas têm, poucas além, não tem o hábito nem de ler a Bíblia, né? Mas estudar a Bíblia Sagrada é você entender e saber que a escatologia é fundamental. A escatologia, ela lança a luz a toda a palavra de Deus. O que nós estamos, para onde nós estamos caminhando? Aonde o cristão ou qualquer pessoa está caminhando? Para a morte. O fim. O fim. O fim. Porque a vida ela só tem sentido porque existe um fim para ela. E saber que do fim vai ter um recomeço. Exatamente. Então, é isso que a gente tem que trazer novamente nos estudos. É claro que se você, bispo, hoje fizer uma pregação sobre escatologia, traga um travesseiro, viu, bispo? Porque muita gente vai dormir. É verdade, é verdade. Mas muita gente vai dormir. É verdade. Porque hoje as pessoas estão assim querendo coisas mais imediatas. Verdade. Coisas que, verdade. Que têm uma eficácia imediata. Por exemplo, as pessoas não têm um hábito, por exemplo, trazendo para o mundo secular, de fazer um testamento. É verdade. Tudo que lida com a morte, tudo que lida com o final, as pessoas não querem. Evitam, né? Eles evitam. Evitam se falar. Né? Alguém faz um plano funerário? Alguns têm, mas não gostam. Ninguém quer ter, né? Se alguém mandar uma mensagem para você fazer um plano funerário, o cara não quer. Não quero saber disso aí, não quero saber. Então as pessoas não têm esse hábito. Né? De fazer isso. E hoje existe, é lógico, depois que a gente sabe com o estudo moderno, a gente sabe que o hedonismo, ele tomou conta de muitas mentes. O que é o hedonismo? É o prazer no máximo, viver a vida no prazer ao máximo. Só que ela não se preocupa com a morte. Ela não se preocupa com o termo que a gente fala, que é o final. Né? Então a teologia moderna, ela vem trazer muito essa coisa de eficácia imediata. Exato. E a escatologia não trabalha com isso. Exatamente. A teologia
trabalha com o final dos tempos. O que vai acontecer no final dos tempos? E aquele que conhece teologia tem uma paz no coração muito grande. É verdade. É verdade. E porque, na verdade, assim, né, quando se fala da teologia, parece que a teologia... Porque a gente tem uma coisa no Brasil, e eu falo isso com o maior respeito, que essa questão de diversas igrejas, né, que se abriram no Brasil e que muitas vezes não se tem nem um estudo teológico dentro da igreja, porque às vezes a própria liderança, não estou aqui pelo amor de Deus questionando a liderança de ninguém ou chamado de ninguém, mas muitas vezes a própria liderança não tem um conhecimento bíblico, não tem um conhecimento teológico, porque a escatologia é um dos braços, né? A escatologia é um dos braços da teologia, sim, né? Perfeito. Então, assim, e às vezes o próprio líder, ele não tem muito conhecimento acerca da Bíblia, né? Até para numa exposição, num sermão, e você imagina para passar isso adiante. Por isso que a gente vê muitos erros teológicos quando se fala dessa questão da escatologia, né? Esse medo massificado, doutor Inaldo, que as pessoas têm. Eu queria até falar, antes da gente entrar diretamente no tema, mas você percebe que agora é o chip. Não, agora é o código de barra. QR Code. Agora é o QR Code. Ou o anticristo agora, porque o chip que vai ser implantado na testa, que é o cartão de crédito. E a gente percebe que cada hora tem alguém falando alguma coisa. Verdade, verdade. E a gente tem acompanhado isso no dia a dia. De extrema relevância. Eu acho que nós precisamos, de uma forma assim muito natural, lidar com toda essa questão do fim dos tempos. Como o doutor Rogério acabou de mencionar, as pessoas hoje vivem como se o mundo não fosse acabar. Verdade. Né? A impressão que a gente tem, e existem pessoas que entendem, que o mundo já se refez várias vezes. A ciência está aí, as pessoas acreditam muito na ciência, nós também aqui não queremos fazer críticas à ciência, é claro que nós acreditamos na ciência também, né? Mas as pessoas precisam entender que o mundo ele não é cíclico no que diz respeito ao seu final, né? Existe uma linha. Exatamente. E nós vamos chegar no final. Né? Então as pessoas precisam entender isso. E como eu disse, eu repito, as pessoas vivem como se isso não fosse acontecer. Isso é colocado meio de segundo plano dentro da... Aqui está uma chuva torrencial, eu não sei nem se está entrando. Como é que está aí Está entrando um pouco? Porque nós estamos com uma chuva, mas nós não vamos parar não, vamos continuar. A cidade está meio que debaixo d'água. Mas a gente vai continuar aqui com esse bate-papo. E isso tudo é tão claro. E eu queria entrar agora, porque assim, dentro da escatologia, existem pelo menos 3 pontos de divergência, né? Perfeito. E esses 3 pontos de divergência às vezes, fundamental para a gente perceber que há uma divisão, briga. A gente não está aqui para brigar, obviamente, para dizer esse é o certo. Eu tenho uma linha, né, dentro da escatologia, que é o dispensacionalismo, que é o que eu acredito. Eu acredito que nós não estaremos aqui na grande tribulação. Perfeito. Agora, há quem acredite. O que o dispensacionalismo fala? O que a gente pode falar sobre esse assunto? Bom, inicialmente, os dispensacionalistas é quase um trava-língua. Um trava-língua, né? Nada mais é do que um sistema de interpretação da Bíblia, né? Criado aí por John Nelson Darby, né? Era um pregador anglo-irlandês que faleceu em 1988, né? E o que ela apresenta? Inicialmente, algo que muita gente não acredita, que é uma diferenciação entre Israel e igreja. O dispensacionalista entende que Deus tem um plano para Israel e um plano para a igreja. As atenções de Deus que hoje são totalmente derramadas em cima da igreja, porque nós vivemos a era da igreja, num futuro ela voltará a ser de Israel. E isso acontecerá lá na tribulação, no início da tribulação. Entendem assim os dispensacionalistas, né? E existem, né, nesse sistema, os dispensacionalistas, eles separam a Bíblia
em épocas, né? Em períodos. As 7 São dispensações. 7 dispensações, exatamente, tá? Queria mencioná-las aqui de maneira bem rápida, que é o período da inocência, né? Que está lá em Gênesis. Inocência é o Éden. Exatamente. É o início de tudo. A criação, né? O início de tudo, né? Depois vem a consciência. Perfeito. Depois vem a consciência. A consciência é a queda do homem. Exatamente, está ali, na queda do homem. E é interessante porque nós vemos lá em Gênesis, né? O homem até então, ele andava por ali nu, e ele nem percebia isso, né? E quando o pecado entrou, quando da desobediência, aí é que vem a consciência, né? Eles Depois vem perceberam. promessa ao governo. Vem governo humano, né? Que go- pega Noé, tá? A partir de Noé. Depois nós temos a Torre de Babel com Nimrod, né? Aquela questão toda. Posteriormente, a promessa que vem com Gênesis, lá em Gênesis, já com Abraão. A lei, né? Moisés, Êxodo, né? E o período da graça. Nós vivemos o período da graça. Exato. E o que nos resta? O reino milenar, conforme Apocalipse 24. Né? Então, são 7 os períodos, né, que podemos caracterizar assim, dizer assim, que os dispensacionalistas entendem. Né? Interessante também dizer que essas dispensações, elas não são os caminhos para a salvação. É diferente, mas apenas a maneira pelas quais o Senhor interage, fala com o homem. Isso é tão importante a gente entender, porque assim, mesmo quando há divergência, né, pastor Rogério, em termos de dispensacionalismo, a gente tem um caminho. Por exemplo, nós aqui, no nosso ministério, cremos dessa forma, né, que entre o povo judeu passará, a igreja não. Sim. Né? Sim. Agora, há outras linhas aí de interpretação, né? Sim, tem o amilenismo, tem o pós-milenismo, porque a questão da escatologia você tem que analisar sobre 2 aspectos, que é o milênio e que é a tribulação. Então aquele que quer estudar escatologia, ele tem que primeiro aprender o que é o milênio, o que as profecias falam sobre o milênio e o que as profecias falam sobre a grande tribulação. Esses são os pilares para você diferenciar o que é o amilenismo, o que é o pré-milenismo, o que é o pós-milenismo, cada um com a sua visão. Um dizendo, olhando para, por exemplo, Apocalipse, para as profecias, principalmente Apocalipse, de uma forma alegórica, que é o amilenista. Milenista, né? O amilenista e o pós-milenista, ele olha para o livro de Apocalipse e ele vê ali como uma coisa figurada, como alegórica. Então ele dá uma interpretação diferente. O dispensacionalista já não, ele olha de uma forma literal. Por isso que as interpretações são diferentes. Uma coisa é você ler e vir aquilo e falar, não, eu vou fazer uma sistematização deste livro baseado naquilo que é literal. Olha, não sei se deve estar entrando aí. Vamos falar do dilúvio? Vamos falar do dilúvio. Gente, olha, tá literalmente um dilúvio aqui na cidade, né? Será que o final dos olha, tempos? nós estamos no estúdio com acústica, tudo, mas tá entrando, tá demais, tá? Tá muito forte. E se alguém for arrebatado aqui também... Se alguém subir é porque foi arrebatado. Então, essas visões são importantes para aquele que quer estudar, porque, como foi colocado aqui muito bem pelo doutor, é uma visão. Exatamente. Né? A escatologia, ela não se resume a uma visão só. É claro que você vai se identificar com uma visão. Exatamente. Por exemplo, se a gente pegar os presbiterianos, eles são amilenistas. É verdade. Né? Então, eles têm uma visão diferente. A visão dispensacionalista, pré-tribulacionista que fala, ela é uma visão na história um pouco mais recente. Ela é do século XIX, então ela vem na história um pouco mais recente. E as pessoas que crêem no amilenismo, qual o argumento que eles usam, além de vários argumentos bíblicos, sim, bem fundamentados? Eles falam que a igreja primitiva era milenista, é lógico que era milenista. Perfeito. Se o pré-tribulacionismo, o dispensacionalismo, ele é do século XIX, eles vão falar, por exemplo, que Martim Lutero era milenista. Eles vão falar que Calvino era milenista. Lógico. E eram, né? Eles eram, por exemplo, surgiu estudos na época defendendo essa tese do dispensacionalismo, do pré-tribulacionismo, dessa divisão que existe entre a igreja e Israel. Existiam estudos, mas eles foram considerados
não condizentes com a palavra, meio que uma heresia, uma coisa meio... Então, isso aí ficou um pouco de lado. E no século XIX, aí isso veio à tona com o John Nelson Darby, que veio trabalhar com essa questão novamente, e ele trouxe uma sistematização que é bem razoável. É bem razoável e assim, a gente encontra com ela, não de forma alegórica, mas muito pontual nos textos bíblicos, né? Sim. Porque a nossa fonte a nossa maior fonte mais rica, né, de pesquisa sobre o tema escatológico é a Bíblia. E quando a gente entra dentro da palavra, né, a gente vê em João 14, 1-3 falando sobre a volta de Jesus. Sim, sim. É claro sobre isso, né? Sim. Lá em Mateus fala dessa volta repentina que nós não sabemos como é, mas nos mostra um caminho, né? Apontando uma direção que nos faz entender isso. Perfeito, perfeito. E os dispensacionalistas, interessante também dizer que ele tem uma visão de interpretação literal Exatamente, da palavra, né? Exatamente. E todos esses eventos que nós mencionamos aqui estão, obviamente, ligadas à vinda do Senhor Jesus, ao retorno do Senhor Jesus. Exatamente. Né? E sobre essa questão da volta do Senhor Jesus, o que se fala por aí? Né? Tá perto? Tá longe, né? Claro que nós entendemos, né? O que as profecias falam sobre o fim? O que as profecias falam sobre o fim, né? Olha, haverão guerras, pragas, pestes, doenças, mas se nós formos lá nas cartas do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, nós vemos lá que desde que elas foram escritas, Paulo tinha a expectativa de estar vivo quando da segunda volta do Senhor Jesus. É verdade, né? É verdade. O que aconteceu lá em Tessalônica? Correu lá uma conversa de que o Senhor Jesus já teria retornado. Há quanto tempo isso? Verdade. Né? Aí houve a necessidade de Paulo intervir e dizer, olha, né, antes que aconteça a segunda vinda, Paulo deixa isso claro. Se levantará o homem da iniquidade. Paulo usa esse termo. E o que seria o homem da iniquidade? Entendemos que seja o anticristo, né? Paulo chega ao ponto de dizer ao povo de Tessalônica que já tinham parado, não queriam mais nem trabalhar, ficar ali sentados, aguardando a segunda volta, dizer assim, olha, aquele que não trabalhar não coma. Não come, né? Entendeu? Então, assim, o que eu costumo dizer acerca da volta do Senhor Jesus? A cada dia que passa, é um a menos para que ele volte. Está mais perto. Está mais perto. É claro que os eventos que nós estamos vendo no mundo, guerras cada vez mais acirradas, como é o caso dessa recente aí, Ucrânia e Rússia, né? Tivemos aí agora o Covid, que nem saímos dele ainda, eu costumo dizer, né? Então, são indícios, claro, a palavra nos assegura isso, né? Agora, o momento exato, ninguém se arrisca a cravar, né, Bispo? E o interessante de eu lançar essa pergunta para o pastor Rogério... A gente está vivendo agora um período que... agora é o fim. Porque o Brasil está caminhando para o fim. Agora, se entra o governo de esquerda, é o fim, né? É o fim. Porque, assim, os sinais... É óbvio que a cada dia nós estamos... A cada dia a mais, um dia a menos. Sim. Né? Agora, qual é a sua visão, pastor Rogério, sobre esses... Porque nós sabemos os eventos que marcarão a volta de Cristo. São esses que nós estamos vendo atualmente? Se a gente for analisar a história, desde do ato de Pentecostes, onde nasceu a igreja mesmo, nós vamos ver que ali existiram alguns fatos que ali comprovariam muito mais a vinda de Cristo naquela oportunidade do que agora. Que hoje. Por exemplo, a perseguição dos 3 primeiros séculos dos cristãos. Verdade. Foram mortos, foram queimados, foram torturados, lançados aos leões. Aquele período você poderia falar, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Verdade. Se a gente avançar um pouco mais na história, pegar no século XX, por exemplo, as 2 guerras mundiais. Sim. Se você pegar o que Hitler fez com os judeus, se nós tivéssemos ali naquela época uma internet, como nós temos hoje, uma informação rápida que nós temos na mão, noticiando todo aquele fato que Hitler fez, nós teríamos a certeza absoluta que Jesus ia voltar. Que era o fim. Que era o fim. Por quê? Porque Hitler, ele tipificou o anticristo. Perfeito. Hitler foi um. Perfeito. Então, hoje, eu olhando para todos os aspectos, principalmente para esse instrumento aqui, que é a internet, eu vejo
principalmente se você for ali em Apocalipse capítulo 13, quando fala da marca da besta, lá ele fala que, eu me apego muito nesse versículo, porque ele fala que nós teremos aqueles que se prostrarão à besta, terão uma marca ou no frontal ou no seu punho direito, né? Replicando inclusive Deuteronômio capítulo 6, verso Exato. 8, do tefilim que o judeu usa até hoje, que são as caixinhas e o filactério que ele usa no braço direito. Se você olhar esse versículo, esse capítulo que fala do capítulo 13, vai falar assim que quem não tiver a marca da besta não vai poder fazer o quê? Não vai poder comprar, vender, Comprar negociar, e né? vender. Não vai poder... Para mim, o detalhe está aí. Comprar e vender. E hoje, até trouxe aqui, existe um projeto de lei, só para efeito de curiosidade, que está em tramitação na Câmara dos Deputados, que é o projeto de lei 4.068/20, que está criando o real digital. O que é o real digital? É extinguir definitivamente as notas em papel, as cédulas. A gente já vê que já está sumindo, né? Já está não sumindo. tem. Hoje nós pouco usamos. Sim. Né? É Mas Pix. há um projeto de lei. Vai acabar. A cédula, efetivamente, ela vai acabar. Então, alguns políticos vão ficar decepcionados porque não vão ter mais como enfiar E agora, dinheiro como na é que vai cueca. agora? Não vai ter mais essa possibilidade. E aquele que também usa dinamite para explodir caixa eletrônico também vai Também não vai ter frustrado. mais. Isso aí vai acabar. Agora o crime vai ser eletrônico. O crime vai ser Exatamente. eletrônico, mas agora num clique você vai poder comprar ou você vai poder vender. Então você vai ter que participar dessa informatização. Entendi. Senão você vai receber o seu salário vai ficar lá. Se você não tiver um cadastro, algo que você tem acesso ao seu dinheiro, você não vai conseguir ter acesso. Então eu acho que está indo para essa direção. E aí vai ser entregue na mão do anticristo a questão econômica e o controle sobre isso aqui. Sobre tudo isso. Para você entrar no esquema de comprar ou vender. Ou então voltar lá na igreja primitiva. A gente... vamos trocar a galinha. Atos dos Apóstolos, capítulo, Vamos trocar, capítulo né? 4. Vamos voltar, né? Como que viviam os cristãos da época? Tudo lhe era comum. É. A gente vivia no escambo, né? Que a gente Exatamente, fala, escambo, né? é. Vamos É trocar trocado. na base da troca, né? Então, O que eu percebo, caminho assim, pra do que você está falando, que realmente já caminha para isso. Por quê? Eu estava no aeroporto, fui fazer uma viagem para o Rio e fui comer um pão de queijo e tomar um café no Muito aeroporto. barato. É baratinho. Muito barato, É diga-se. de passagem. baratinho. Você toma um cafezinho no aeroporto e um pãozinho de queijo, é uma bicharia. Eu quase que troquei pelo carro. E aí, eu tava com uma nota de 100, que eu já tava pensando em pagar estacionamento, pagar isso e aquilo, né? E quando eu chegasse no Rio, eu ia pegar um Uber. Então eu já pensei, bom, eu vou deixar o dinheirinho trocado no bolso já para pagar o Uber. Já tudo isso na minha cabeça. Quando eu peço pão de queijo e tal, que eu dei uma nota de 100, a mulher olhou para mim meio esquisita. E ela falou, você não tem trocado? Aí eu falei assim, não. Você não tem cartão? Eu falei, tenho. Você não quer pagar com cartão? Eu falei, não. Ou seja, hoje já para pagar com dinheiro você tem Exato. dificuldade. Exato. Né? E eu me lembro da transição quando era cartão, que as pessoas não queriam... Aqui não aceita cartão. Hoje não se querem aceitar dinheiro. Aproximação. Aproximação. O celular. Celular. Outro dia eu estava num lugar com um conhecido e ele pôs o celular... O relógio. Assim. O relógio, o relógio como Bispo, esse, smart... Se você colocar esse seu telefone no braço direito, vai ser a marca da besta. Porque tá tudo aqui já, né? Tá tudo aqui. Tô aqui na minha vida. E qual é a diferença? Exatamente. Agora imagina isso a nível mundial. É o que se espera. Ele que tá se possa tornando, acontecer. né? Tá se Sim. tornando. Sim. Aí a questão é, estamos caminhando para o fim? Sim, estamos caminhando para o fim. Perfeito. A nossa visão dispensacionalista nos dá essa paz, pelo menos a mim, essa tranquilidade de acreditar que eu não estarei aqui na grande tribulação. Eu espero. Isso me traz um conforto muito grande. Agora, essa não é a única visão, Sim. né? Sim. E eu queria falar um pouquinho sobre essas visões. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Antes eu queria falar um pouquinho sobre a profecia de Daniel Tá, perfeito. acerca da tribulação. De Daniel né? 9, 20... Isso, exato, as 70 semanas. Perfeito. Né? Porque diz assim, eu vou ler aqui o texto muito rápido, tentar dar uma explicada, tentar resumir aqui tudo. Tá. Vamos lá. O que acontece nessa profecia? Daniel 9, 24, 26, tá?
Lá no 24, no versículo 24, diz assim: 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Olha que interessante essa profecia, porque as profecias elas podem conter um hiato. Necessariamente ela não tem a necessidade de falar de assuntos ou de situações que irão ocorrer uma atrás da outra, sequencialmente. Perfeito. Tá? Existe um hiato, como é o caso aqui de Daniel. Ele está falando aqui da vinda, do nascimento do Senhor Jesus. Não é da segunda vinda, né? Ainda não. Aqui ele está falando acerca do nascimento, da morte do Senhor Jesus. Da morte do Senhor Jesus, tá? Então no 25, saiba e entenda. A partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, não é o templo. Porque nós lembramos lá da Babilônia, né? De Ciro, o rei persa, quando a Pérsia foi lá, destruiu a Babilônia, Ciro permitiu que voltassem para reconstruir o templo. Aqui nós estamos falando de reconstruir Jerusalém, que vem em Artaxerxes, foi ele que deu esse decreto, tá? Posterior. Até o ungido, o líder venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. O que é isso? Essas 7 semanas, elas são 7 anos. São semanas de anos. Existe na Bíblia semanas de anos e semanas de dias. Ah, como é que eu sei? Pergunta, alguém pode se perguntar aí. Você só vai saber disso estudando, como disse o Dr. Rogério. Exatamente. Estudando o contexto e estudando textos que vão te trazer o que é semanas de dias e o que é semana de anos. Aqui, Daniel está falando de semana de anos. E aqui nós estamos nos referindo a 62 semanas, mais 7 semanas, como disse o profeta, que são 69 semanas. Então, 69 semanas de anos, cada semana 7 anos, dão 483 anos. Esse cálculo é para a morte do Senhor Jesus. Então é perfeito. Eu não vou trazer aqui o cálculo nesse momento, mas eu quero ter a oportunidade no curso, Dr. Rogério, de nós trazermos isso no monitor, no slide direitinho, fazer esse cálculo. Ele dá certinho quando o Senhor Jesus, quando dá expiação do Senhor Jesus. Uau! Então, dá certinho. Então, nós estamos falando aqui 69 semanas, mas a profecia é 70. E os estudiosos, e eu quero aqui dizer que eu acredito também, me dou o direito de acreditar, e todo mundo tem o direito de não concordar comigo. Lógico. Que essas 7 semanas de anos, que são 7 anos, é a tribulação. Perfeito. Então, a profecia, repito, ela contém um hiato, né? Já aconteceu do nascimento do Senhor Jesus, o Senhor Jesus já morreu, já ascendeu aos céus, né? E agora resta uma semana, doutor, que essa semana é a tribulação, no meu ponto de vista. Não estou aqui cravando, mas os estudos indicam que de fato é a tribulação. E quando você fala isso, o que é legal, pastor Rogério, para você falar um pouquinho para a gente? Porque assim, quais são hoje as principais escolas de interpretação sobre a tribulação? São 3 as principais? Tem a pré, tem a meso, que é falar o mid. A meso, né? Que fala que é a metade, 3 anos e meio brando e 3 anos e meio de muito sofrimento. É porque essa profecia de Daniel ficou faltando a 70ª semana, né? Que seria a semana final, que é a grande tribulação. Tá. Né? Ele falou em 483 anos, está faltando 7 aninhos para dar o 490, né? Se você pegar 70 semanas, dá 490 anos. Isso. Então, essa semana, o que é? O que as visões entendem? Existem aqueles que entendem, os pré-tribulacionistas, que a igreja não passará. Que são os dispensacionalistas. Pelo menos é a visão que eu tenho. Isso. Perfeito. A meso ou mid, que diz que a semana ela é dividida em 2, né? Meia semana e depois meia semana, que dá 3 anos e meio, 3 anos e meio. Então, 3 anos e meio é considerado tribulação. E 3 anos e meio considerada a grande tribulação. Onde já foi falado aqui que o anticristo ele vai fazer um acordo e na metade desse período ele vai quebrar, que é o 3 anos e meio, ele vai quebrar esse acordo aí. E existe o pós-tribulacional, ou tribulacionista, que entende que a igreja e os judeus, todos não tem acepção. Não tem acepção. Todos. Eles vão ali em Efésios, capítulo 2,
que diz que a cruz de Cristo uniu gentios e judeus. Então, a cruz de Cristo uniu. Então, aí você se apega. Por exemplo, se você pegar os amilenistas, eles vão falar que a tribulação ela vai existir. Só que eles não fazem distinção entre igreja e Israel. Então, eles falam que todos... Eu acho que esse é o ponto comum de todos nós, né? Que a grande tribulação vai existir. Eu acho que o ponto maior de divergência de interpretação bíblica é quem vai estar. Não. Sobre o arrebatamento, alguns discordam. O amilenista, por exemplo, ele acha que não vai existir, né? Não. Entendeu? O arrebatamento. Então, eles convergem, claro. Essas três posições, essas três escolas, podemos dizer assim, pré-tribulacionista, mesotribulacionistas e pós-tribulacionistas, convergem que vai haver o arrebatamento, que vai haver o juízo final e que haverá a eternidade, claro, né? Então, o que eles discordam é se é antes, se é depois, se é no meio, né? E tem Bíblia para tudo isso. A gente quer deixar claro. Isso é o fascinante da teologia, porque e o pastor Rogério, no início da fala dele, ele falou uma coisa que acho que é uma das mais importantes. Ele disse assim, uma coisa é você ler. Perfeito. Outra coisa é você estudar. Perfeito. E o interessante de estudar é que quanto mais a gente estuda, e a gente começa a entender o porquê que não há briga. Porque a gente começa a entender a visão que essa pessoa tem é baseado no estudo que ela fez. Sim. Mas quando a gente entra para um outro aspecto, também não pode ignorar, né? Então eu acho que não há margem para a interpretação. Perfeito. Né? Há uma margem para a interpretação teológica. Agora, existem temas centrais que são pontuais e negociáveis. Perfeito. Sim ou não? Sim, perfeito. Existe... Irrenunciáveis. Exatamente. E nesses temas, todos concordam. Exatamente. Isso que é importante a gente entender. Não há discordância em relação, por exemplo, à segunda vinda de Cristo. Segunda vinda de Cristo. Não há discordância. Que os mortos ressuscitarão. Exato. Não há. Que haverá novos céus, nova terra. Exato. Que haverá o julgamento de Deus. Perfeito. Que o ímpio vai para o inferno e que os filhos de Deus vão viver eternamente com Cristo. Então, esses pontos, eles são pontos que todos concordam. E se alguém se atrever a mexer nesses pontos... Aí é heresia. Ele está praticando uma heresia. Exatamente. Agora, é saudável as visões. Exato. Elas são saudáveis. Exato. Porque cada um tem uma visão e cada um vive bem com essa visão. E tem fundamentos, bispo. Exato. Todos têm fundamentos plausíveis que você vai olhar. Se você vê um amilenista falar, você fala, eu sou amilenista. É verdade. Mais um pouco ele te convence. Se você pega esses caravão... Mais um pouco ele convence. Se você vê um pré-tribulacionista, um dispensacionalista, fala, eu sou dispensacionalista. Então, na verdade, hoje eu sou um dispensacionalista não convicto. Boa. Não convicto. Agora eu vou falar, eu sou um dispensacionalista convicto. Porque eu tenho uma frase de um grande poeta mundial que ele diria assim, I'm not dog no. Agora, o resto da frase em inglês eu não sei. Pra viver sofrendo assim. Então, eu não quero. Não quero sofrer. Eu não quero passar por isso. Então, eu estou convicto de que cá eu não estarei. E eu espero que seja nessa geração, viu, bispo? Também espero que seja nessa geração. E há uma coisa também interessante sobre a vinda de Cristo, né? Como será? Né? Porque a gente vê essa coisa alegórica, hollywoodiana, e a gente tem um pouco de uma visão meio de alguma coisa que a Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Então sempre que alguma coisa penetra nos nossos olhos ou no nosso coração, a gente tem uma interpretação. Olha, eu acho que vai ser assim, a gente vai ver assim. Eu me lembro, que também é da época de vocês, que quando passou aquele filme Ghost, Do Outro Lado da Vida, sim, vocês lembram? Lembro. O indivíduo morria, aí vinha um monte de entidade maligna lá e pegava ele. E arrastava ele pro inferno. Então e as pessoas criam aquela imagem, né? E hoje, como que a gente consegue visualizar o fim, essa ascensão, essa vinda de Cristo? De forma
visível, escatológica. A Bíblia dá algum sinal disso? Se nós formos trabalhar aqui o dispensacionalista, que é pré-tribulacionista também, ele fala daquele encontro nas nuvens. Nas nuvens. Conforme Paulo disse lá ao povo de Tessalônica. Agora, é literal? Então, a interpretação, eles defendem a interpretação literal, né? Agora, essa questão das nuvens, e eu conversando com o Dr. Rogério outro dia, aí a gente pode entender que é um pouquinho alegórico, porque talvez seja numa outra dimensão, num outro lugar, necessariamente nas nuvens. Também a gente precisa ver a questão da tradução do texto original, o que foi que disse exatamente, né, doutor? Outro dia a gente estava conversando a respeito disso, eu com o Dr. Rogério, e a gente comentou sobre isso, né? É claro que a palavra de Deus, a Bíblia nos traz que o reino milenar, ele será terreno, de forma que aqui estará o Senhor Jesus. Sim. Né? Então, no que diz respeito ao arrebatamento, como será, né, eu fico aqui com algumas dúvidas. Eu creio que sim, vai haver o arrebatamento, não tenha dúvida. Agora, esse encontro, existe a questão das bodas do Cordeiro, o tribunal de Cristo, né, que será, obviamente, no céu, né? Agora, a questão das nuvens, eu quero aqui enfatizar de novo a questão das nuvens. Como é que eu não você sei, vê isso? Eu não sei. Essa questão das nuvens aí, para mim, é uma visão totalmente platônica, né? A visão ocidental, ela foi construída sob essa visão platônica, de imaginar uma coisa, um mundo das ideias, um mundo que não tem algo físico, né? Algo material. É tudo imaterial, é tudo tridimensional, é tudo... Não tem uma sustentação. Então, acreditar que, né, inclusive esse arrebatamento secreto que fala que tem no dispensacionalismo, né, que vai encontrar nas nuvens, a igreja vai se encontrar nas nuvens, eu creio que isso é bem platônico. Eu vejo tudo material. Eu não consigo imaginar as coisas meio que a alma estará lá, depois nós vamos o corpo vai ressuscitar. Eu acredito, porque como nós trabalhamos aqui numa forma... Eu falei platônica, mas também numa forma que é aristotélica de pensamento, né? Então, por exemplo, toda a nossa Bíblia, ela é estudada de uma forma sistematizada, aristotélica, linear, de uma forma que nós do Ocidente conseguimamos entender determinados assuntos, senão a gente não consegue entender. Então, a gente falar que vai se encontrar nas nuvens, eu acredito que não. Eu acredito que quando nós morremos aqui, nosso espírito já está no corpo glorioso. Que imediatamente, não fica aguardando nada, porque um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos um dia. Então, tudo isso que é elaborado, tudo isso que a Bíblia trata, para nós tem que ser dessa forma. Tem que ser colocada dessa forma, mas eu acredito que para Deus é totalmente diferente. Uma coisa interessante, assim, né? Eu tenho uma brincadeira que eu falo, porque João está na ilha de Patmos, exilado. Sim. E aí o Senhor fala, olha, você vai escrever as coisas que você viu, que você passou. Você vai escrever as coisas que estão acontecendo. E aí, de repente, Deus fala assim, agora você vai escrever sobre aquilo que vai acontecer. Agora, para ele escrever sobre o que vai acontecer, é um dragão com 7 cabeças, é uma e aí você vê o cavaleiro do cavalo. Isso é uma coisa extraordinária. Perfeito. Eu acho que de uma magnitude... Para mim, acho que ele tinha uma tela maior que essa nossa aqui, gigante. Sim. E ele estava vendo tudo. Ele tá vendo, ele está fazendo a escrita baseada... Porque, assim, é muito... O material de estudo de Apocalipse, ele não é fácil. É a literatura, né? É porque quando a gente fala... Você fala de hoje... Quem escreveu Hebreus? Foi Paulo. Mas não foi Paulo. Já há uma divergência de quem escreveu o livro de... Eu creio que foi Paulo. Pela linguagem, perfeito, pelas coisas que foram colocadas, está uma visão paulina. Está impregnada ali, né, a visão paulina. Quem não acredite. Ok. E aí você pega... aí você vai lá, Jó. Segundo a ordem cronológica, pela forma de escrita, tá? Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia. O Ocidente, outra cultura... Uma visão diferente. Não fala de livro hoje. Livro hoje, encadernado, bonitinho. Minha filha, uma devoradora de livro, lê a beça. Ela me falou, pai, eu quero eu não sei o nome, não é um pad, é um nome lá. Me pediu um negócio desse, para ela poder ter um livro.
Aí eu falei, filha, tudo bem, vamos providenciar esse negócio para você. E ela tem lá hoje 50 mil livros dentro daquele negocinho dela lá, parece um... É um Kindle, legal, Kindle. Minha filha tem um tal do Kindle que eu dei para ela e ela joga um monte de livro dentro desse Kindle. Livro no passado era o rolo, se escrevia no couro, depois se escreve no pergaminho. E assim, então tem coisas que, para nossa interpretação hoje também, nós não temos que tomar um pouco de cuidado nisso. Ah, perfeito. Eu penso que sim, bispo. Nós temos que tomar cuidado. Porque, como o bispo mesmo falou, é uma literatura muito complexa. Muito complexa. E não é só uma literatura, né, se nós formos analisar. Apocalíptica e entre outras. É um dragão com uma perna no mar, outra na terra. É bastante complicada. Bastante complicada. É complexo. E né? outras... Mas o livro de Apocalipse, ele é cronológico. Ele é Sim, cronológico. Sim. Apesar dele Exatamente. ser de complexo, né? 100% cronológico. 100%. Se você pegar do capítulo 1 ao capítulo 3, vai falar do quê? Vai falar das igrejas. Perfeito. Capítulo Exatamente. 4, capítulo 5 vai falar sobre o quê? Arrebatamento. Perfeito. Capítulo 6 ao 19 vai falar sobre o quê? A grande tribulação. Sim. Capítulo 20, o milênio. Diante, E 21 e 22 vai falar sobre novos céus e nova terra. terra. Então, Perfeito, eternidade. ele é cronológico, apesar de ser assim... Complexo, um né? livro Complexo. mas a gente tem que ter esse entendimento. E se você pegar os amilenistas, por exemplo, ele crê que, como é tudo alegórico, o que eles entendem? Eles entendem que as profecias, elas se encerraram na destruição do templo. Que elas vieram se cumprindo, né? Elas segundo a se visão cumpriram, deles. Segundo a visão deles. Segundo a visão deles, se cumpriram todas. E com a destruição do templo, no ano 70 depois de Cristo, o que aconteceu ali? E se encerrou. O livro de Apocalipse, ele é uma recapitulação do que houve. do né? que houve para ali. trás. Do que houve para trás. Como se fosse telas colocadas ali, recapitulando todas as profecias que aconteceram. Profecia de Ezequiel, profecia de Sim, Daniel, perfeito. profecia que aconteceu, por exemplo, lá no livro de Joel. Então, tudo aquilo ali está sendo recapitulado ali no livro de Apocalipse. Então a visão deles é essa. O milênio eles já estão vivendo. Segundo essa visão... Desde a morte do Senhor Jesus. Desde a morte, sim. ele inaugurou Exatamente. um novo reino. Satanás perdeu ali o poderio deles, que enfraqueceu. Não é uma visão de você descartar, é uma visão completamente bíblica, totalmente fundamentada. É isso que é importante a gente falar para quem está aqui, porque assim, eu tenho a minha visão, eu não abro mão dela porque é baseado naquilo que eu creio, naquilo que eu estudei, naquilo que, vou dizer assim, vou usar uma palavra simplificada, foi a melhor roupa que me serviu, Perfeito. o melhor sapato que me calçou. E a visão que eu tenho, é a visão do nosso ministério e é o que nós acreditamos. Então assim, agora, há quem vai discordar. E assim, eu respeito teologicamente, desde que os pontos base, Que os todos convergem, pontuais né? que se convergem, que não há margem para negociação, Perfeito. a pessoa... Então assim, é importante a gente ter essa flexibilidade de entender. Perfeito, né? perfeito. É porque eu vejo isso hoje muito em questão doutrinária dentro das igrejas, porque é uma visão que a gente tinha muito isso no passado. Ah, essa igreja é assim, primeiro era uma... Isso é nova era. Vocês lembram dessa expressão? Já ouvi. Isso é nova era. Aí depois mudaram a expressão para... Foram mudando agora, isso é seita. Agora já não é mais seita, agora tem uma outra expressão que se usa. Por conta de divergência, aí não apenas teológica, mas doutrinal, de entendimento, de interpretação. Quando a Bíblia é sagrada, ela é tão extraordinária que ela dá essa margem. Perfeito. E se a gente for entrar, por exemplo, né, que eu queria até soltar essa bola aqui para vocês. Nós temos livros que não são apócrifos. Sim ou não? Que são apócrifos. Que são apócrifos. Sim, desculpa. temos vários. Muitos. Cujo o conteúdo são extremamente históricos. Sim. Extremamente importantes. E aí? Para a matéria de estudo, não tenha dúvida, bispo. Claro. E nós temos aí, nós sabemos aqui, não vamos citar aqui nomes necessariamente, mas existem livros inseridos em Bíblias que ensinam artes de feitiçaria, artes mágicas. Então isso a gente obviamente não crê. Totalmente Mas existem outros históricos que são interessantes para o estudo. Né?
Para entender isso a gente aquela precisa, época, para entender a época, o contexto, para entender o que se passava. Exatamente, exatamente. Se você analisar, por exemplo, o livro de 1 Macabeus, 2 Macabeus, é de cunho não é que é um cunho obrigatório todos saberem. Conhecerem pelo menos aquele conteúdo. Né? Por quê? Porque é o período que abrange o período interbíblico e intertestamentário. Isso, a revolta macabéia. Então você tem que entender o que aconteceu. Inclusive, é um dos módulos que eu vou ministrar aqui na casa aqui, é o curso do período interbíblico e intertestamentário. Perfeito. E eu vou falar sobre o quê? Vou falar sobre a Grécia, vou falar sobre Roma, vou falar da divisão do reino da Grécia, vou falar sobre os livros de Macabeus. Que a dinastia asmoniana que surgiu ali, que foi a retomada do controle do templo, quando veio Antíoco IV Epifânio, que foi um rei Seleucida, que foi lá e profanou o templo. Ele tipificava o anticristo também. Isso que eu ia falar. Mais um período, um que surge, né? Exatamente. Uma profecia de Ezequiel. Exatamente. Dizem que a profecia de Ezequiel, do Gog e Magog, está relacionada com Antíoco Epifânio IV, né? Antíoco IV Epifânio, que foi um rei Seleucida. Outros entendem não, que Gog e Magog vai ser na época da grande tribulação. Perfeito. Né? E o capítulo 20 que traz o Gog e Magog lá, que vai ser no milênio, no final do milênio. De tudo, né? De tudo ali. Então, é fundamental a gente estudar os livros apócrifos. Lógico que tem livro, o doutor bem colocou aqui os livros apócrifos. Que Hollywood, são heresias, né? Hollywood ama, né? Ele ama esses livros para fazer os filmes deles, né? Aí é que eu brinco, né? E aí? A Arca de Noé, foram os gigantes? Não foram? Foram os anjos? Não foram? Porque é assim, eu sei que estou fugindo um pouco, né, dessa parte escatológica, mas é só para demonstrar como essa questão bíblica, se não houver um estudo, se não houver uma busca, e aí também não é qualquer estudo, não é ouvir qualquer pessoa, não é qualquer encantador de serpentes, né? Mas olha como é complexo o estudo da Bíblia Sagrada para a gente realmente extrair um conhecimento sólido, um entendimento, uma visão da qual nós vamos defender. No entanto, ainda há outras pessoas que vão extrair dentro desse mesmo conteúdo outras visões, outras formas de pensamento, né? Como a Bíblia é complexa. Perfeito. E aí... Eu novamente aqui reitero aqui as palavras do Dr. Rogério, a importância do estudo, doutor. Sim. A importância da busca. A importância dos ministérios incentivarem os estudos. Eu tenho, graças a Deus, o privilégio de estar inserido num contexto que nós incentivamos o estudo bíblico. Perfeito. Né? Isso é muito interessante. A busca, porque nós sabemos, e aqui, não estou fazendo crítica, às vezes a pessoa até nem consegue, mas eu penso até que deveria fazer um esforço maior, que só pega a Bíblia no dia que vai pro culto. E quando leva, isso é muito normal. Né? Muito normal. Muito então, assim, não para na semana para ler, para estudar. Tirar um tempinho ali para estudar, para meditar na palavra de Deus, para de fato conhecer. Você sabe, o que ela doutor, nos traz. Quando a gente foi fazer esse curso aqui, né, essa parte de... Eu dava aulas antigamente de teologia e junto com doutrinas bíblicas do nosso ministério. E fazia tal... E durante muito tempo nós fizemos isso numa esfera local. Né? Tinha um alcance local muito importante para a igreja e tal. Só que depois de alguns anos já eram quase 10, 15 anos fazendo os estudos, chega uma hora que é óbvio, você acrescenta pessoas novas que chegam na igreja, mas o grupo já entende aquilo. E aí veio a pandemia e nós fizemos essa ampliação hoje para internet, né? O curso hoje ele é 100% online. Perfeito. Porque qual é o nosso intuito? O nosso intuito é gerar para as pessoas esse conhecimento bíblico. Né? Excelente. E de forma, vou usar uma expressão aqui popular, mas mastigada, né? O estudo foi feito, está tudo pronto, preparado para trazer esse conteúdo maravilhoso para as pessoas, porque isso fundamenta a fé, gente. Mas não tenha dúvida. A pessoa não vai cair em qualquer heresia por aí, qualquer doutrina estranha, qualquer bobagem que falar. A pessoa tem a percepção de exatamente aonde ela está,
quem Deus é, ou seja, fortalece a vida espiritual das pessoas. Não né? tenha dúvida. É muito não tenha importante dúvida. a gente... E desmistifica Tificando, né? a questão da escatologia. Exatamente. Né? A questão da escatologia, ela tem um tabu muito grande dentro da Ninguém das gosta de igrejas. falar, a verdade é Ela essa. gosta de falar primeiro, porque Ninguém gosta. não é atrativo. Não dá ibope. As pessoas, aparentemente, parece que aquilo não vai trazer nenhum tipo de benefício para a vida Exatamente. dela, né? Tá pensando mais aqui do que depois, né? Exatamente. Então, É um não, aqui e não um se agora. prepara espiritualmente para aquilo que virá. Não se Exato. prepara, né? Que é uma coisa mais imediata. Então, fica meio que... Vamos lá, vamos cumprir nossa tabela, né? Exato. Vamos lá bater o nosso cartão lá e vamos ver no que vai dar. Então, mas ao contrário também, bispo, nós, né, que estamos à frente, temos que estar preparados, né? É uma responsabilidade. É uma responsabilidade, porque para a gente passar, a gente tem que ter primeiro a delicadeza de saber passar as coisas, para a gente não divergir em determinadas coisas, né? Para não ter aquela divisão, aquela separação, aquela segregação, né? Isso. Radicalismo, eu acho que ele é muito perigoso. O que mais existe na igreja evangélica é segregação, é cada um pro Verdade. seu lado, entendeu? verdade. Não, eu acredito nisso e você é um herege porque você acredita naquilo. Então, Você sabe que essa é questão terrível, né? doutrinária, assim, eu tenho uma sensibilidade e um respeito muito grande com todos os ministérios. Né? Porque, você sabe, nós tivemos aqui com o pastor Samir e o pastor Júnior da igreja 100, e depois eu trouxe o Cido Bezerra, que é da igreja Bola de Neve. E ele estava aqui comigo na mesa, nós estávamos batendo um papo e tal, e ele falou assim sobre a Bola de Neve tem um trabalho com percussão. Sim. E ele falou, bispo, várias pessoas foram alcançadas através desse trabalho. Então, às vezes a pessoa está de fora, ela olha, ela critica, ela tem uma... A gente tem que tomar muito cuidado. Né? Por quê? Porque às vezes a gente não entende a visão que Deus deu para determinado líder. Perfeito. Aquilo que está sendo colocado por aquela... Porque Deus levanta pessoas, né, em diversos ministérios. E assim... Como tem aquela igreja extremamente, a gente fala, ela é legalista, ela é tradicional, que a pessoa ela não corta o cabelo, ela não pode... Mas há pessoas que são felizes vivendo dessa forma, dentro do evangelho. Sim. Né? Então, assim, é óbvio, nós temos a nossa visão, eu tenho a visão da graça de Deus, a visão do nosso ministério, eu não abro mão daquilo que eu creio. Agora, Perfeito. eu não vou segregar, ofender ou diminuir qualquer ministério por conta disso. Perfeito. Então, o conhecimento, né, uma fala que eu tenho, o conhecimento ele não é para ser medido. O conhecimento é isso aqui, é para ser compartilhado. É isso que o pastor Rogério falou. Está sendo criado, eu nem imaginava que está sendo criado essa moeda hoje digital, um projeto de lei. Sim, sim, informação Então, quantas recente. coisas a gente pode compartilhar que vai gerar esse crescimento, né? Perfeito. E sem julgamento, né? Sem julgamento. Eu tenho uma preocupação muito grande com a questão da religiosidade. Nós estamos fugindo um pouquinho. Sim, mas entra, né? Entra, né? Da religiosidade. Eu acho que o evangelho não pode se tornar um peso para ninguém. Exatamente. Né? E tem se tornado, né? Entendeu? Em muitos lugares, né? Tem Muitos se tornado. lugares. Aí você, Sim. eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas. Olha, eu não tinha tempo, era de manhã, de tarde, de noite. Eu tinha que ir não sei para onde, eu tinha que ensaiar, começou a se tornar um peso para ele. A pessoa está morrendo, né? Exato. E está crescendo no quê? Exato. Em conhecimento. A Bíblia fala antes crescer na graça e no conhecimento. Perfeito. Mas voltando para cá, né, pra gente. Quanto tempo nós estamos aí já no. 1h02. Então nós temos Olha um tempinho só, ainda para. já estamos passando da tribulação. já viu, passando bispo? a tribulação. Estamos passando da tribulação. Agora, segundo essa visão, falando da tribulação, da vinda de Cristo, a gente falou há um pouco tempo atrás, a gente estava falando sobre essa questão dos sinais. O pastor Rogério falou, olha, já se falava isso, já tivemos muito mais sinais. Mas eu queria bater nessa tecla de novo, porque tem gente assistindo agora, às vezes é uma preocupação que muitas pessoas têm. A gente está entrando num período aqui no Brasil de mudança política, essa guerra política, um cenário de guerra, de fato, né, em outro país. E desde que eu era menino, a gente já falava, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E parece, a sensação que eu tenho, que algumas pessoas desacreditaram. Sabe aquele negócio? Eu vou te dar o presente não chega. Eu vou te dar... Eu já desacreditei.
Vocês percebem que parece que dentro da obra de Deus as pessoas estão meio desacreditadas da vinda de Cristo? Olha, bispo, eu não tenho com tanta intensidade essa percepção, não, honestamente falando, tá? Como o bispo falou, desde menino, falava assim, o Senhor está voltando, o Cristo está voltando, o Cristo está voltando. Paulo já dizia isso, Já falava, né? Paulo já falava isso há muito tempo. Mas eu creio que um dos grandes sinais vai ser exatamente quando se levantar definitivamente o anticristo. Essa liderança liderança única, mundial, um líder político, essa questão relacionada à moeda, né, que o pastor Rogério colocou, que inclusive é uma medida... O que é isso, pastor? Projeto de lei. Um projeto de lei, um projeto de lei brasileiro. Imagina o que está acontecendo mundialmente. Né? Então, quando começar alguma coisa que vai somar um país com o outro, olha, nós todos vamos ter que seguir essa linha. Opa! Que sinal é esse? O que diz a palavra de Deus? Esse líder será como? Perfeito. Né? Perfeito. Como será esse líder? O que ele vai fazer? Está na palavra de Deus. Ele vai querer controlar o mundo. Aí, por enquanto, eu não tenho essa percepção desse líder ainda. Pode ser que ele esteja entre nós? Pode. Muitos já disseram, é o George Bush, não sei quem, é o Papa, sei lá quem. Mas eu acho que ele ainda não apareceu. Cada época surge um nome, né, pastor? Cada época um nome. Cada sim. época surge. Se você pegar, por exemplo, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, aconteceu um fato muito importante que as pessoas se esquecem, que foi a queda da Bolsa de Nova York. Sim. 1929. A queda da Bolsa de Nova York, o que ela ocasionou? Ela criou uma forma de governo diferente, o totalitarismo. Então o fascismo e o nazismo, eles nasceram dessa crise econômica que teve. Olha só. Isso aí. Então Hitler ele foi um produto de uma crise econômica, porque as pessoas ficaram sem comprar, sem vender, desempregadas, fazendo escambo. Numa época inimaginável. Voltaram para o escambo naquela época. Eu não acho diferente de acontecer agora. Eu acho que isso aqui pode se replicar, pode acontecer de uma forma agora de um novo padrão. Em que nesse momento pode aparecer alguém que domine essa questão. Eu acho que, se você olhar pelo lado do amilenismo, por exemplo, parece que está mais próximo do que do dispensacionalismo. Por que eu vejo isso? Porque o dispensacionalismo tem que acontecer algugens fatos antes de acontecer. Perfeito. Um deles é a reconstrução do templo. Então, porque parece que por isso que eu não sei se eu estou mudando de casa. Que isso? Tá virando a casaca? Se eu estou virando milenista. Porque mas você pode, porque tem Bíblia para isso. Porque para o anticristo voltar, vai ter que ser destruída ali a mesquita Domo da Rocha. Dizem que pode ser construído ao lado, pode ser construído ali. Eu não acredito, porque ali que está a pedra ali onde angular, né? É a pedra ali no Monte Monte Moriá. Onde Abraão foi sacrificar Isaac. Essa pedra está dentro da mesquita Domo da Rocha. Tem que quebrar aquilo ali e o templo ser erguido ali. Diz que já tem os utensílios, já está tudo pronto essa questão. Então eu vejo nessa perspectiva dispensacionalista uma coisa que tem um processo. Sim. Então, quando ali estiver reconstruindo o templo, você vai falar, opa, parece que o dispensacionalismo está correto. É isso que eu queria falar. O que a gente tem que ficar de olho? Sim, esse é o aspecto que tem que ficar de olho. Porque dizem muitos, e creio, e eu também creio em alguns aspectos nesse sentido, que Israel é o relógio do mundo. Israel, verdade. O que mexe ali, bispo... Mexe no mundo inteiro. Pra você ter uma ideia, né? Quando o nosso presidente Bolsonaro, no começo do mandato dele, quis mudar a capital, a embaixada Tel Aviv, né? de Tel Aviv para Jerusalém, você viu o reboliço que deu ali. Mas ele nem imaginava onde ele estava mexendo também, né? Não estava. Ele não imaginava onde ele estava mexendo. Talvez tinha uns pastores atrás ali, estavam convencendo, porque parece que querem dar uma forçada para que Cristo volte logo. Eu não sei, mas eu tenho essa impressão aí, né? Não vai Cristo adiantar, sabe o momento que ele vai voltar lá em Mateus capítulo 24, verso 36, diz que ninguém sabe o dia. Vem como um ladrão, né? Nem os anjos. Nem o filho, senão, nem Jesus em carne sabia, bispo. Verdade. Então, mas as pessoas querem dar uma forçada para ver se acontece agora. Agora o Lula agora assumiu, aí de repente agora o negócio vai, sabe? O negócio vai. Tem uns que querem que... Pra você ter uma ideia, eu acho que tem gente que nem quer que Cristo volte nesse momento, porque a vida do cara tá tão boa. Verdade. O cara não quer que Cristo volte, ele entendeu? Não quer morrer. Não quer morrer, vai pra eternidade, vai querer. Você entendeu? Então, eu quero ficar por aqui, meu Deus. Nós estamos numa mistura de pensamento
pensamentos e o Porque compromisso. a gente tem que tocar nesse assunto. Tem que Tem tocar. Pra não ter hipocrisia. É, Exatamente. E a igreja tem esse compromisso, né? Tem isso. De alertar para as pessoas, ó, Exato. Cristo está Tá voltando. voltando. Sim, exatamente. Estamos esse momento é o princípio das dores. Sim. Exatamente. Então, sinais de guerra, Rumores de guerra, doenças, essas questões econômicas. Então, são leis já sendo preparadas, porque se isso é Sim. preparado no Brasil, provavelmente em outros lugares do mundo está sendo preparada a exatamente. unificação dessa moeda. isso aqui é um caminho sem volta. Isso aí não tem volta. Ah, não. Isso Isso aqui é um aqui já caminho sem volta. Não tem volta. Isso Então, só vai evoluir. Então você não tem alternativas de escape, válvula de escape como tiveram antigamente. Verdade. Hoje você não tem. Verdade. Ou você se submete a isso aqui, É verdade. ou você vai ficar no escambo, fazendo outras coisas para sobreviver. Entendeu? hoje- Cidades sustentáveis. Aquilo hoje que nós conversamos. Tá The tudo Line. aqui, tá tudo aqui. Você quer comprar, você quer vender, você quer fazer o Exatamente. Pix, Exatamente. tudo, transferência de dinheiro, transferência, tudo tá Se tudo falar na que mão. está diferente disso, é difícil você imaginar, hein, bispo? Complicado, É complicado. difícil você imaginar. Eu não sei se... Eu conversei com o Dr. Rogério, Bispo, não sei se já teve oportunidade de saber. Cidades sustentáveis lá na... Eu mencionei aquele dia, me fugiu aqui agora. Chama-se The Line. É uma cidade autossustentável. Não sabia. É, pode procurar depois na internet. Eu ainda não tive a oportunidade de me aprofundar mais, mas é uma cidade autossustentável. Ou seja, o que vai acontecer? Esse povo ele vai entender que não precisa de mais nada que está ao redor. Fora dali. Fora dali. E aí? O que será que vai se levantar ali? O que será que vai acontecer ali? Eles vão ter tudo, só deles, eles se sustentam ali, entre eles. A gente começa a perceber, né, que assim, o mundo, a mesma forma que a gente se falava, né, o mundo é gigante e tinha a mesma expressão, o mundo é pequeno. E a gente vê que a globalização, a unificação, uma coisa que se falava, a Covid chegou lá na China. Tá na China. Mas na China, no dia seguinte estava no Brasil. É um avião, é um voo. E hoje é tudo muito rápido. Muito rápido. Né? As coisas acontecem com uma velocidade muito grande. Sim. E eu acho que a igreja precisa entender. Não são essas profetadas que se dão por aí. O mar tá vindo, vai inundar tudo. Não sei o que lá tá acontecendo. Porque eu sei que tem muita gente que vai falando, desculpa a expressão, um monte de bobagem, que vai colocando medo e pânico nas pessoas. Sim. E eu acho que o maior inimigo da verdade é a desinformação. Quando você vê que esse monte de coisa aqui vai confundindo. Mas uma coisa é certa. Gente, quem está assistindo tem que entender isso. Fica ligado no que está acontecendo. Nos sinais. As coisas estão acontecendo gradativamente, em ordem cronológica. Nós estamos vendo a palavra de Deus se cumprir. Em todo tempo. E a cada dia que o amor se esfriaria. Gente, o amor teu não tem se esfriado. Apostasia. Tem ou não tem? As pessoas apostatando da fé, Sim. desdenhando, Sim, né? muito. Como a promiscuidade tem crescido de forma avassaladora. Perfeito. E as pessoas cada vez mais se distanciando da verdade, se distanciando de Deus. Né? Parece que a igreja, Lutero veio e fez a primeira reforma. Eu falo isso assim com muita seriedade. Eu acho que a segunda reforma protestante ela é dentro da igreja. Sim. Vai ser dentro da própria igreja a reforma protestante, porque eu vejo que a igreja está se desvirtuando até do seu princípio, né? Isso é muito perigoso. Que é o cristianismo. O tema base, o que é? Salvação e vida eterna. Sim. A pregação dos grandes pregadores, entre eles o reverendo Billy Graham, o que ele pregava? A cruz, Sim. salvação e redenção, remissão dos pecados, redenção. Que é uma Princípios mensagem básicos, né? que a mensagem que também tem, se você fala isso, ninguém mais quer ouvir. Pois é, isso aí não atrai as pessoas, né? É a gente resgatar o neo-ortodoxismo da igreja. E esse é talvez um dos fatores mais difíceis e mais desafiadores que a igreja cristã Para essa geração. Para essa geração. Porque o que aconteceu? Depois que teve a reforma protestante, veio o iluminismo. Então, na época do iluminismo, tirou o centro, que era Deus, né, que eram as questões religiosas, no centro, e colocou a razão humana. Colocou o homem no centro dessa razão. Perfeito, é verdade. Então, a partir desse momento, houve uma transformação cultural no mundo todo, e nós tentamos agora, no século XXI, resgatar essa ortodoxia que foi perdida lá atrás. Né, que são os padrões, salvação, falar de escatologia, final dos tempos, a volta de Cristo.
a gente tem essa obrigação de trazer numa cultura. Hoje nós estamos numa cultura diferente. Como é que nós vamos trabalhar essa palavra para trazer para as pessoas? É isso aqui, ó. Né? Esse é um instrumento. Esse é um Descontração. doce. Esse aqui é um instrumento poderoso. Nós temos que falar disso. Temos que falar de coisas pontuais que as pessoas têm que falar. Abra o olho, gente. Abre o olho, exatamente. Abra o olho, comece... Isso não é brincadeira. E tem outra coisa, Bíblia. Ô, Bispo, a história ela vai se atualizando. Verdade. Mas a Bíblia, ela reporta a história todinha. Total. A Bíblia sempre é atual. Exatamente. A Bíblia É o livro sempre mais está atual. Mais atual. Tudo que está acontecendo, você vai para a Bíblia, está lá. Tá então, lá. para que nós vamos procurar outras coisas? Há descobertas hoje que se fazem, que a Bíblia já fala há mais de 2000 anos, está lá. Sim, Né? claro. Sem dúvida. Sem E dúvida. você sabe que você estava falando isso desse resgate? Eu estava essa semana conversando com um pastor amigo meu, da Alemanha, e eu muito interessado sobre as questões luteranas, Lutero, tal. Ele me falou, olha, não se iluda, a igreja luterana na Alemanha, vou falar da Alemanha, porque foi de onde ele me falou, lá. vocês não têm noção do que acontece. Assim, eu tô falando isso com o maior respeito, mas do que ele me falou, ele tá lá, ele vive esse contexto Sim. dentro da igreja alemã. É um pastor de uma igreja na Alemanha que sabe o que está falando. E ele me disse, falou, olha, você vai na Alemanha, algumas igrejas luteranas é permissiva. É permissiva ao ponto de homem com homem, mulher com mulher, e é normal. Meu Deus. Então aí você fala assim, poxa, o que deveria ser o guardião da palavra se corrompeu nos seus valores e costumes, né? Isso é muito sério, né? Então, assim, a nossa maior luta hoje é não permitir que haja uma corrupção e uma distorção da verdade. O que a gente fala nesse bate-papo aqui é o seguinte, olha, você pode acreditar nessa vertente, ok, o pastor Rogério brincou, eu já tô meio aqui já... Pulando para a milenismo. A milenismo. Nós estamos aqui num bate-papo descontraído, falando, olha, a Bíblia dá essa direção, não estou dizendo que dá essa liberdade, é sua interpretação. Sim, claro. Né? Agora, não fuja dos princípios. Em hipótese alguma. a gente não São pode fugir inegociáveis, disso, né? Inegociáveis. E um detalhe, né, Bispo? Isso não depende da gente. Isso vai acontecer, gente. Exatamente. Não é aqui, ó. Não é a nossa força. Não, absolutamente. Mas a teologia liberal, ela traz coisas de interpretação da Bíblia. Se a gente não ficar antenado com as coisas, eles fazem uma releitura da história. Primeiro, eles fazem uma releitura da história e eles querem trazer a questão de que não era bem assim. Isso. Você entendeu? Perfeito. Então, por exemplo, Davi matou um Golias, mas não foi bem assim. Exatamente. Entendeu? O mar se abriu, mas não foi bem Não assim. foi bem assim. Como foi? Essas coisas, inclusive, na minha aula, teve um aluno que questionou, ele falou sobre as 10 pragas, né? Ele falou que uma praga, falou, ô pastor, eu fiquei sabendo lá, um rapaz, um teólogo falou que uma das pragas não foi rã, foi homens, foram valentes, foram não sei o quê. Ele falou mais ou menos um negócio assim. Eu falei, irmão, é o seguinte, se a Bíblia diz que é rã, para mim não é nem sapo e nem perereca. É rã. Entendeu? Por quê? Querem fazer uma releitura. Essa é a teologia liberal que querem fazer modificações da outras interpretações. Perfeito. Perigosíssimo. Isso a gente tem que ficar ligado. E perigosíssimo. É muito perigoso. Tem que estar antenado nessas coisas para não começar a ler besteira e falar assim, não, então isso aqui não é bem assim. Não é bem assim. E sabe o que acontece? Um estudioso, não sei o que, porque nós vemos agora a geração do especialista. Sim. Um especialista falou, aí pronto, o especialista falou, rasga a Bíblia, Sim. Não é bem assim, porque ele deu uma interpretação. Meu querido, interpretação, cada um vai dar a sua. Agora, não tem respaldo bíblico? Pera lá. Tá estranho. Se está na Bíblia, nós cremos. Se não está, nós não cremos. A questão, bispo, é buscar fontes. A fonte. Entendeu? Perfeito, o problema é a fonte. As pessoas que estão olhando em qualquer fonte, bebendo daquela fonte, tomando com verdade absoluta. Uma pesquisa rápida de qualquer coisa. Aberrações. No Google ali, qualquer coisa que tem 200 mil Elas estão tomando como verdade absoluta aberrações, totalmente heresias, coisas que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada, entendeu? E vão atrás dessa gente.
É por isso que a gente vê, uma vez eu recebi uma mensagem, a pessoa falando assim, olha, uma pessoa apavorada, porque agora o RG, você vai ter o RG, ele vai ser um chip, que você vai ter que pôr na pele e tal, porque você não vai, onde você chegar, isso é a marca da besta, não deixa pôr, não põe. Pô, o chip já tá em tudo quanto é lugar, o chip já tá no teu celular, o chip tá no teu cartão de crédito. Então, só que aí alguém pega isso e fala, olha isso. Gente, é o que eu falei, temos que ficar atento aos sinais. Perfeito. Né? Perfeito. Olha, há uma unificação da moeda. A palavra falou. Exatamente. Ó, tá levantando um líder mundial que é o queridinho de todo mundo. Olha, todo mundo caiu na graça dele. Opa! Uma nova ordem mundial. Aí tá. Opa, vamos olhar. Então, essas questões, eu acho que a gente tem que começar a fazer com que as pessoas olhem um pouco mais para isso, né? E com esse olhar que a gente está fazendo hoje aqui nesse bate-papo. À luz do que diz a palavra, né? Da palavra de Deus. As pessoas querem adequar os seus próprios interesses à palavra de Deus. Não é isso. Exatamente. O caminho é o contrário, né? Acho que foi o pastor Rogério que falou, né? Essa luz que clareia a vida, que ilumina, é a palavra. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Exatamente. Né? E assim, para quem está assistindo, bispo, eu não consigo entender escatologia, é muito complexo, é muito difícil. Então, assim, é por isso que a gente tem um curso, é por isso que a gente quer orientar, quer ensinar, até mesmo porque a nossa preocupação, para você não ir beber num monte de fonte. Sai bebendo do monte de fonte por aí, eu digo até a gente mesmo, você vai ouvir um debate de dois teólogos, o cara tá falando uma coisa e você fala, pô, ele tem razão. Daqui a pouco, quando o outro abre a boca, você fala, meu, ele tem razão. Até dentro, por quê? Porque a pessoa tá expondo dentro do que ela tem de conhecimento, ela acaba sendo o próprio apóstolo eloquente, Paulo, né? O que fala? Paulo, você quase me... Foi como é o nome dele? Falou para Paulo? O imperador. Falou, Paulo, você quase me convenceu. Ali foi Pilatos, né? Não foi Pilatos. Foi Herodes? Foi Herodes, né? Paulo, foi você no quase me momento, persuadiu. Você quase me persuadiu. Foi. Né? Pelas suas palavras. Então, assim, é óbvio que é o poder da persuasão. Óbvio que há... eu tô Herodes, Pilatos. Eu confundi. Não foi essa época de Cristo, pô. Não foi nenhum dos dois. Não foi. Foi o governador. Eu não lembro. Também não vou lembrar aqui. Foi ali em Atos, foi em Atos dos Apóstolos que fala isso aí. Você quase me persuadiu a acreditar no que você está dizendo. Tá falando. Né? Então, assim, há uma persuasão. A própria palavra de Deus, acho que assim, o Espírito Santo de Deus que está em nós, ele nos convence, nos mostra, né? Sim. A gente tem que estar sempre atento também a essa questão espiritual, embora o estudo da palavra, essa é a base da teologia, você estudar acompanhado do Espírito Santo, né? Que vai te orientar, que vai te guiar nesse conhecimento. Tem um versículo da Bíblia que está lá no livro 2 Tessalonicenses, capítulo 6 e 7, que diz assim, que o ministério da iniquidade, ela já está atuando, mas aguarda a retirada daquele que agora o detém. Então essa questão de que ele já está atuando, é evidente que ele está atuando, nós conseguimos enxergar a atuação dele, mas ele está ansiosamente aguardando aquele que agora o retém. Quem que retém a ação do inimigo, de Satanás na nossa atuação? É o Espírito Santo de Deus. Exatamente. O Espírito Santo de Deus representa a igreja. Exatamente. Né? Ele vai atuar, por isso que inclusive é uma visão pré-tribulacionista, que ele vai atuar quando a igreja foi arrebatada. Exato. Sim. Naquele momento que a igreja foi arrebatada, aí ele fica livre. Exato. Porque o Espírito Santo já não vai estar mais aqui para guardar essas pessoas. Ele é o nosso guardião. Ele né? Sempre. Os mortos serão ressuscitados e aqueles que estarão vivos terão um corpo glorioso e serão arrebatados. Então todos estaremos no céu, na visão dispensacionalista, com o Senhor, celebrando as bodas do Cordeiro.
e a grande tribulação e o pau comendo aqui, né? E nós, E coitado, coitado do judeu, né? bicho? E nós não. sendo galardoado. O judeu realmente fez muita coisa que, né, decepcionante aí durante a história, mas, poxa, eles já passaram por um Holocausto. É, Eles já passaram pela mão de tanta gente ruim, é verdade. né? Apesar que o cristão também passou na mão dos romanos também. Mas acho que eles não merecem, não, bispo. E eu vou ficar com Efésios capítulo 2 lá, que diz que a cruz de Cristo uniu gentil e judeu. E vai todo mundo. E vai todo mundo. Ou todo mundo enfrenta aqui junto, dão a mão os dois juntos e enfrenta, ou então os dois, ó. Eu ainda vou ficar na glória. minha. Eu também, viu, bispo? Foi o rei Agripa. Agripa. Foi o rei Agripa. Ó, rei Agripa. Rei Agripa. Foi o rei Agripa. Só para poder contextualizar aqui. Perfeito. Eu ainda falei, eu tava falando dos evangelhos. Nos evangelhos eu já fui com Herodes. Herodes, o grande. Cara, eu tava nos evangelhos, nos sinóticos aí. Meu Deus do céu. Mas é isso, gente. Olha, faz parte. Que bate-papo gostoso. Nós estamos quanto tempo pra gente... Já estamos aí há quanto tempo de bate-papo? Já deu 1 hora, não? Já deu 1 hora de bate-papo? Não sei se deu. Acho que 1h25. 1h25. Então a gente vai fazer nossas considerações finais aqui. Gente, olha, Legal. De verdade, muito obrigado. Eu sei que a gente vai fugindo do assunto. Não vai tem falando, como, né? Não tem como, porque a gente vai ter que se assentar nessa mesa outras vezes, né? Para bater outros papos aqui, de diversos assuntos, que eu sei que vocês têm aí um conteúdo muito rico para a gente compartilhar. Queria agradecer vocês por essa audiência. E assim, quando a gente falou de desmistificando essa questão da escatologia, é exatamente isso. É para realmente tentar simplificar, trazer uma linguagem simples para você que está assistindo, entender assim que existem os pilares, que eles são inegociáveis, nós não negociamos, e você ficar atento aos sinais. Entender que realmente, como disse o doutor Inaldo, cada dia a mais, um dia a menos. Né? Como disse o pastor Rogério, a palavra é que vai iluminar, é essa luz que vai trazer clareza, o conhecimento. João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, eu acho que a gente tem que buscar cada vez mais esse conhecimento. Não seja esse cristão de Bíblia só no domingo, que muitos nem estão levando mais, porque agora está no celular, e nem abrem mais, porque como a nossa igreja, outras tantas já projeta no telão. Então, assim, gente, a palavra é o nosso manual de vida. Doutor, queria suas considerações finais, te agradecer por ter aceitado o nosso convite. É uma honra ter batido esse papo aqui contigo. Eu fico muito agradecido, bispo. Obrigado. Estou à sua disposição. Quando quiser me convidar, eu virei com o maior prazer. Tá? Quero agradecer mais uma vez essa oportunidade. E queria encerrar falando rapidamente sobre aquilo que nos espera na eternidade. De maneira muito sucinta, a eternidade será um universo sem morte, né, conforme está descrito lá em Apocalipse 20:14, um universo sem pecado, um universo sem um agente maligno, um universo onde Deus é tudo em todos. Então eu queria deixar essa reflexão para aqueles que estão nos assistindo, que estudem, que busquem conhecer mais da palavra do Senhor e que se preparem para os eventos vindouros, para que você não seja pego de surpresa. Porque eles virão. Com certeza. Quer você queira, ou quer não. Amém? Amém, doutor Amém. Rogério. Eu quero agradecer também a oportunidade, essa mesa que tanto enriquece o conhecimento dos nossos ouvintes, telespectadores. Eu acho que esses eventos que às vezes faltam nas igrejas, de um modo geral, para a transmissão da palavra de Deus e dizer que a palavra de Deus é o único caminho que existe para que você resolva os seus problemas, né? Existem N problemas, mas se a gente colocar na questão do tempo, nós vamos observar que o nosso tempo está sendo mal gerido. É verdade. Nós estamos gerindo mal o nosso tempo, nós estamos perdendo tempo com coisas fúteis, coisas que não trazem enriquecimento, não trazem esperança, pelo contrário, trazem questões de desesperança, trazem deixa o seu coração triste, deixa um coração abatido, e não é isso que Deus tem para nós. Deus tem uma riqueza que se chama a palavra dele. Então,
O recado que eu deixo aqui? Mergulhar na palavra, estudar a palavra, não só ler, estudar a palavra, conhecer a palavra, ir atrás. O tempo se dedicar para estudar a palavra de Deus. Essa é a mensagem que eu deixo e, mais uma vez, quero agradecer aqui o convite que foi feito aqui e, para mim, eu estou aprendendo aqui também, Bispo. Mais um é uma delícia, aprender. sabe que aprendi muito com vocês. Eu sei que assim, eu fico igual uma criança no parquinho, fico soltando aqui, porque é tanto assunto que a gente gostaria de falar. É óbvio que a gente não vai ter tempo para fazer isso num episódio só, a gente pode depois fazer uma série, né? Sim. Falando várias vezes sobre esse assunto. Quero vocês aqui, com certeza, novamente, nessa mesa. E meu agradecimento. Queria também agradecer os nossos patrocinadores, a WSNet, juntamente com o Wagner e a Irene. Queria agradecer essa empresa porque tem nos possibilitado, através da internet, da WSNet, alcançar aí milhares de pessoas através da nossa programação. A WSNet é uma empresa que cresceu de forma sólida na nossa região, saiu das fronteiras de Itanhaém, está aí crescendo. Por quê? Porque os proprietários têm visão, eles acreditaram no trabalho deles e hoje a gente vê o resultado, o fruto disso. Eu queria então aqui agradecer esse parceiraço que é a WSNet, a Irene, o Wagner, que assim tem uma história. Eu quero eles aqui também para fazer um dia um bate-papo gostoso, porque a vida deles é uma vida que nos motiva, né? A empresa é uma empresa que nos motiva. Então, meu agradecimento aqui à WSNet, meu agradecimento ao Habib's, né? Sempre nos proporcionando aqui bons momentos, proporcionando também para nós lanche. Eu não tenho aqui agora, tá lá embaixo, mas a gente sabe da qualidade do Habib's, né? Há tantos anos já que o Habib's já se consolidou no nosso país, então sempre com uma alimentação para todos os gostos, para o fast food, para aquele lanche mais rápido, para aquela pizza, ou até mesmo para uma refeição. E também não poderia deixar de falar desse meu grande amigo, irmão Alexandre Petra, que é nosso parceiraço aqui na nossa programação. Alexandre, que você possa ver sua empresa aí crescendo cada vez mais. Você que precisa de um apartamento, de um imóvel no litoral, na Praia Grande, procura o Alexandre, ele tem sempre aí bons negócios para vocês. E a gente vai ficando por aqui, finalizando mais um debate-papo e espero que você tenha gostado. Curte aí esse conteúdo, compartilha com o maior número possível de pessoas, porque eu sei que de alguma forma esse conteúdo vai enriquecer a vida de quem assistir, tá bom? Finalizamos por aqui e até o nosso próximo bate-papo. Até lá!